aí outra vez, estamos aqui para fazermos este episódio número 3, onde as palavras se cruzam com aquilo que de mais importante nós encontramos na história bíblica e, acima de tudo, nos textos da lição da Escola Sabatina. Temos como tema esta semana a história de fundo, o prólogo, e antes mesmo de entrarmos para aquilo que são as nossas ideias, eu gostaria de vos apresentar um novo membro que eu acredito que vai ser muito, mas muitas vezes utilizada aqui neste programa. Trata-se da nossa querida amiga e irmã, a Joana Castelo, a quem eu saúdo e dou as cordiais boas-vindas a esta primeira edição para ela, não é? Primeira gravação, estreante, e espero que o Espírito de Deus te possa conduzir durante a gravação que nós estamos a ter agora. Amém, amém. Muito obrigada, irmão Durão. Passo as minhas saudações e agradecer pelo convite. É uma honra poder estar aqui e partilhar a mensagem consigo. E seja como realmente disse, seja a primeira de muitas. Exatamente, isso mesmo. Então, o tema principal é a história de fundo, o prólogo ou o preâmbulo, e nós sabemos que o preâmbulo é como se fosse um prefácio, não é? Da apresentação de um livro, de uma narrativa e de alguma coisa importante que nós queremos apresentar às pessoas. E João, o apóstolo ou discípulo amado, nos apresenta aqui uma história que é real, é verídica e é notória. E nessa história, Joana, ele, no primeiro capítulo, nos dá a ideia de que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo é a palavra. E essa palavra nós sabemos que é Cristo, porque no princípio, quando aquele ser disse haja luz, era o próprio Jesus, sendo ele o verbo e a palavra encarnada de Deus, a dizer para que as coisas pudessem acontecer. Esse verbo tem força, esse verbo é encarnado, esse verbo é uma pessoa e esse verbo é Cristo. E nós precisamos de entender por que João nos traz essa ideia da encarnação de Cristo como verbo e como a palavra. Então, em jeito de introdução, é o que nós trazíamos. Eu acredito que a Joana vai então acrescentar à introdução que acabamos de fazer. Exatamente isso. Olha, eu estava a pensar, enquanto meditava exatamente sobre isso, sobre a intenção do apóstolo João de nos transmitir a ideia de que Jesus Cristo já existia antes mesmo de ele ser chamado Jesus Cristo. Certo. Se nós verificamos nos outros evangelhos, nada falava sobre isso, mas João nos fez acordar que, olha, Jesus Cristo já existia muito antes de nós o apresentarmos aqui, o encarnado, vindo ao mundo como homem. Ele já existia como palavra. Como o irmão Durão disse, já existia como luz. Ele estava no meio da criação de todas aquelas coisas. Ele não veio a ser criado, ele já existia, antes das coisas existirem. Isso é totalmente surpreendente, a ideia de que João tem de nos mostrar não só os milagres de Jesus, mas tudo aquilo que ele é para nós. Amém. E repare que João, sendo judeu, não ficou preocupado com o nascimento de Jesus, ou seja, com a genealogia, como Mateus e outros bons judeus fizeram. João estava preocupado com a encarnação de Jesus Cristo. Por isso é que ele nos fala da pré-existência de Jesus. Exatamente. E nos apresenta Jesus como o Logos, ou seja, o verbo, a palavra. E esse verbo é o Criador, Jesus Cristo. E nesse preâmbulo, não é? Nessa introdução, nesse destapar do véu, o Evangelho, aqui no Evangelho de João, nós vemos Jesus
plenamente divino e plenamente humano, ou seja, um ser único, especial. Por isso é que Jesus é o Filho unigênito de Deus, ou seja, o único daquela espécie. E qual é a espécie? É 100% humano e 100% divino. E uma das coisas que me levantou agora assim em mente é o que fazia muitas das vezes os judeus não acreditarem que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus era o fato de ele ser encarnado. Porque eles não Exato. estavam à espera de um Jesus Cristo humano que tivesse a mesma carne ou que passasse pelas mesmas situações que nós passamos. É Eles estavam verdade. de um Jesus Cristo glorificado, mas que viesse dos céus, tal como os anjos vinham naquela época. Eles não estavam à espera de um Jesus humano. Por isso é que todos os milagres que Jesus fazia naquela época, para eles era motivo de dúvida. Porque eles diziam, esse não é aquele Jesus, filho de Maria e de José, que nós nascer. Como é que hoje vem dizer que é o Cristo? Então, exercício da nossa fé para nos fazer acreditar e por tudo que João nos vem contar. Imaginemos, se não houvesse os escritos de João sobre a pré-existência, antes de existir como homem encarnado, se não existisse essa passagem bíblica de João nos explicar, provavelmente, eu não digo de certeza absoluta, mas provavelmente também nos encontraríamos na dúvida que muitos judeus tiveram. Mas será mesmo que realmente é Jesus Cristo? Como assim? Um ser celestial transformado ou encarnado? Não é possível. Mas João vem nos mostrar claramente que foi exatamente assim que aconteceu com Jesus. Isso é bem verdade. Por isso é que aqui nós podemos ver o seguinte, que Jesus é o Deus revelado à humanidade. Infelizmente, os judeus, os crentes daquela altura, não estavam preparados para recebê-lo. Verdade. E hoje a pergunta ainda soa: será que eu já estou melhor preparado que os judeus no passado? Por isso é que a luz pura que Jesus carregava, que veio iluminar o mundo tenebroso, ainda paira entre nós, não fisicamente, mas espiritualmente. Porque aqueles que andam com Jesus, Joana, são homens e mulheres diferentes. Têm uma luz maior. Eles não se atemorizam. Eles não se desesperam. Eles sentem dor, sentem cansaço, mas eles têm uma esperança ancorada em Cristo Jesus. Amém, amém. E eu fiquei assim a pensar, num dos versículos de João, não, vamos voltar a Gênesis, quando Deus disse, haja luz, é como se tivesse que dizer, haja Jesus. Por quê? Porque aquela luz que se refletiu onde havia trevas, foi a mesma luz que se refletiu quando Jesus veio para nos livrar do pecado e nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. É verdade. Veio parar, porque nós sabemos que o pecado é representado pelas trevas. E Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele fez exatamente isso. Foi a luz que nos separou das trevas e fez com que voltássemos novamente para o Pai. É verdade. E aqui já para terminarmos a nossa introdução, diz que a luz que foi aceita por uns e rejeitada por outros é a mesma que continua a brilhar durante séculos e eras da eternidade. E a pergunta é: estou eu preparado para brilhar neste mundo como Jesus? Será que eu já recebi essa luz? Será que eu tenho partilhado a luz que Jesus incide sobre a minha vida com os outros? Como é que tem sido? Olha, é uma pergunta
que nos leva a refletir muito. Por quê? Porque Jesus Cristo nos deu essa missão. É verdade. Luz do mundo e sal da terra. E isso que o irmão Duran acabou de dizer confirma exatamente a passagem bíblica. Se nós somos luz do mundo e sal da terra, nós precisamos transbordar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Isso só vai se refletir na intimidade que tivemos com Ele. Na medida que o nosso eu desaparece e o Espírito de Deus se manifestar mais em nós, nós vamos passar a refletir essa luz. Por isso é que muita gente olham para pessoas que seguem a Jesus Cristo e dizem assim, eu olho para ti, você tem algo diferente. Eles não conseguem explicar, porque a luz de Deus não se explica. É algo que as pessoas olham e simplesmente procuram palavras para descrever e não conseguem descrever, porque Jesus Cristo é isso, é um ser inexplicável, mas que devemos sentir e vivê-lo intensamente. É verdade. E para fechar esse capítulo da introdução, eu vou partilhar convosco o texto de 1 de João, capítulo 5, o versículo 7, 8. Vou partilhar o 7 e 8. Diz assim, 1 de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim, porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são um. Ou seja, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, aqui já diz que Jesus é o quê? É a palavra. E estes 3 testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Ou seja, é a ideia da Trindade. E Jesus sempre foi visto como a palavra, o verbo. E avançando no nosso estudo, diz que João afirma ou declara que 4 verdades fundamentais acerca do verbo que é Jesus Cristo. Isso os irmãos podem ver em João, do capítulo 1, o versículo 1 até o 3. Diz, primeiro, é o que a Joana está sempre a dizer, a sua pré-existência, ou seja, Jesus existiu séculos, eras antes da eternidade. Não se sabe quando. Isso no princípio. Agora, o princípio para Deus, o que é? Nós sabemos o que é o princípio, mas para Deus, o que é? A pré-existência de Cristo, nós não sabemos. É uma verdade que João, uma verdade fundamental, que João nos traz nesse estudo. Segunda, a sua intimidade com o Pai, porque Jesus era Deus. Terceira, a sua divindade, porque Jesus é Deus. E por último, o seu poder criador. Todas as coisas foram feitas por ele. Amém. Amém. E a Bíblia ainda diz, eu não sei se o irmão Durão está a me ouvir. Perfeitamente. E a Bíblia ainda diz, nada do que se fez sem ele teria feito. Significa que aquilo que o irmão Durão acabou de ler é que Jesus Cristo, como era um com Deus, era impossível de separá-los. Tanto até que só houve um momento na Bíblia, de toda a história de Jesus Cristo, só houve um momento na Bíblia em que Jesus Cristo ficou separado de Deus. Foi no momento da expiação, quando ele carregava os nossos pecados. Foi o único momento que a Bíblia narra que Jesus Cristo se separou de Deus. Senão, em todos os momentos que Deus estava lá, Jesus Cristo também estava. E não tem como separar Jesus Cristo da pessoa de Deus. É verdade. E avançando então no nosso estudo, nós vamos falar também da humanidade de Jesus Cristo, não é? Aquele que é a palavra e se fez homem e viveu entre nós, conforme João 1,14, que diz que a outra palavra grega
que podemos dizer para ter ou para levarmos em conta o que João nos está a dizer é que Jesus é a palavra. E realmente ele é a palavra. Por isso é que no princípio, quando nós lemos em Gênesis, na história da criação, haja luz e houve luz, era o próprio Jesus a dizer e as coisas apareciam. Amém. E aí nos faz ver o poder da palavra de Deus. E hoje eu fico a pensar que poder é que as minhas palavras têm sobre a vida das pessoas. Aquilo que eu digo, será que tem impacto na vida das pessoas? Aquilo que os irmãos dizem tem impacto na vida daqueles que estão mais perto de nós? As palavras de Jesus, irmãos, tinha um poder transformador na vida das pessoas. Quando nós vimos na lição, na primeira lição, João a nos apresentar o Cristo curador, dizendo às pessoas ser limpo, ser curado, e as pessoas eram curadas, é impressionante. Que poder é que esse Jesus tinha e que nós não temos hoje? Um poder que está à nossa disposição. O que é que devemos fazer? Essas são as perguntas que eu faço a mim mesmo. Porque eu já dou a palavra a Joana, é o que eu digo sempre, não podemos continuar a ser os mesmos cristãos que fomos há 5, 10, 15 anos atrás. Tem que haver transformação, irmãos. Verdade. Temos que nos transformar. Nós temos que virar esse mundo às avessas. Nós temos que levar poder curador nas pessoas, tal como Jesus fazia. Os cegos tinham visão, os coxos andavam. Por isso é que onde Jesus estava, havia sempre uma multidão a segui-lo. E nós hoje, alguns nem querem estar no nosso meio, porque sabem que somos nós que transportamos os falatórios, as fofocas, as más línguas, quando devíamos ter palavras que curam, palavras que saram, palavras que reconciliam os nossos amigos, os nossos irmãos. É verdade. E acrescentando no pensamento do irmão Durão, a lição ainda vem nos dizer que havia dois grupos de pessoas. O grupo daquelas pessoas que acreditavam e que seguiam a Jesus Cristo. E o grupo daquelas pessoas que duvidavam. Aquelas pessoas que foram transformadas, curadas por Jesus Cristo, acreditavam. Vimos a pessoa do cego de nascença, que acreditou em Jesus. E olhamos para o outro lado, vamos encontrar os fariseus, aquelas pessoas que, mesmo presenciando os milagres que Jesus fazia, preferiram que desacreditar que ele era o Messias. Mas não é porque eles não essencialmente acreditavam, era porque o interesse que eles carregavam no coração daquilo que Jesus veio fazer era totalmente contrário, porque eles não estavam à espera de um Jesus que pudesse resgatar até aquelas pessoas que eram más. Muito pelo contrário, eles estavam à espera de um Jesus vingativo. Ele diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quem são esses seus? Somos nós, que muitas das vezes falamos, eu estou à espera do Messias. Eu estou à espera da segunda vinda de Jesus Cristo. Será que estamos mesmo à espera da vinda de Jesus Cristo? Porque o estar à espera dele significa que tens que estar preparado para o receber. E naquela altura, muitos que esperavam e ansiavam a vinda de Jesus não estavam preparados para o receber. Por isso é que não aceitavam nada daquilo que ele fazia, nem daquilo que ele dizia. E as pessoas mais humildes, as pessoas que eram tidas como as mais pecadoras ou imundas, que não tinham aproximação daqueles conhecedores da verdade, eram os que mais acreditavam em Jesus. O que é que estamos a fazer nós nos dias de hoje? Porque ele veio para todos, mas nem todos vão acreditar nele. A luz veio para todos, mas muitos ainda preferem escolher a escuridão. Hoje nós temos essa oportunidade de escolher. Amanhã não teremos essa oportunidade. A porta da graça ainda está aberta para todos.
É que nós temos os escritos, temos o testemunho de tudo aquilo que os judeus ou os israelitas passaram e devemos aprender com eles. João demonstra para nós não só os milagres que Jesus Cristo passou, mas tudo aquilo que aconteceu com aquelas pessoas que eram contrárias à palavra de Deus. Se isso não significar nada para nós hoje, amanhã será tarde. É aquilo que o irmão Durão disse, nós precisamos fazer a diferença. A palavra de Deus precisa realmente causar impacto e transformar a nossa vida. Toda aquela pessoa que tem contato com Jesus nunca é a mesma pessoa, acaba sendo transformado. E na vida dessa pessoa superabunda a graça de Deus. E não aceito como testemunho de alguém dizer que é seguidor de Jesus Cristo e nós não conseguimos enxergar na vida daquela pessoa nada que venha de Jesus. É uma conversão duvidosa, não é, irmão Durão? É verdade, é verdade. E vamos passar para a lição de terça-feira. É uma lição que também nos traz aspectos positivos, não é? Apesar de existir aqui uma realidade dura que João retrata, não é? No livro de João, o primeiro capítulo, os versículos 9 e 13. E eu gostaria que a Joana fizesse a introdução da lição de terça-feira, por causa dessa dura realidade, porque João descreve não apenas quem é Jesus Cristo, aquele que é o Verbo, mas também como as pessoas no mundo se relacionam com ele. E era importante nós entendermos que ele é chamado de a verdadeira luz que ilumina cada pessoa que vem ao mundo. E essa luz ilumina o mundo, tornando-o compreensível. Então, eu acredito que a Joana deve ter comentários importantíssimos para nós podermos compreender melhor esta lição. A lição de terça-feira fala sobre ouvir ou não ouvir a palavra de Deus. Eu vou logo no último parágrafo que me chamou muito enquanto meditava, que diz o seguinte: aqui esta lição entre o prólogo e a conclusão do Evangelho, em João 20, 31. O apóstolo apresenta o motivo pelo qual escreveu: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida pelo seu nome. Assim, a introdução e a conclusão formam uma espécie de unidade, conceitos relacionados que envolvem tudo o que ocorre entre eles. Esta lição aponta para o objetivo global do Evangelho de João, que as pessoas sejam salvas ao acreditar em Jesus Cristo como seu Salvador. E eu fico aqui a me questionar. Jesus me convida a conhecer a palavra dele, mas quando eu ouço a palavra de Deus e não vivo, significa que eu estou a condicionar o meu relacionamento com ele. Porque ninguém se relaciona com ele sem o conhecer. E para eu poder conhecer e testificar e testemunhar naquilo que acredito, eu preciso me conectar e ter uma comunhão com ele. E aqui a lição é clara. A triste ladainha é que o Messias veio para o seu próprio povo, o povo de Israel. E muitos não receberam como Messias. Foi falta de conhecimento? Não. Conheciam a Jesus Cristo. Então, o que estava a se passar com aquele povo? Era que estava inclinado por aquilo que eles ansiavam como homens, não como verdadeiros filhos de Deus. Porque eles já estavam contaminados pelo pecado, pelos desejos do seu próprio coração. Tanto é que era mais fácil rejeitar a Jesus, rejeitar ao Messias, do que aceitar aquela verdade. Porque quando você está no pecado, dificilmente você vai ouvir a verdade. E se ouvires com tanto orgulho, você vai rejeitar aquela verdade. Porque é mais fácil você sentir vergonha do Evangelho do que você sentir vergonha do teu pecado. E é exatamente o que acontecia com o povo de Israel. Okay. Não ouviam. É verdade. E aqui, Joana, acrescentando o que tu muito bem mencionaste, logo no princípio, o mundo estava envolto em trevas físicas, e foi a partir daí que a palavra de Deus surge, não é? E aquelas trevas físicas que existiam no mundo
Deus fez então uma separação entre a noite e o dia, e houve luz. E quando Jesus veio ao mundo, não havia tanto essas trevas físicas, eram trevas espirituais. Sim. O mundo cristão, na altura, não estava preparado para recebê-lo. As pessoas liam, ouviam, mas nunca imaginaram como é que o Messias havia de nascer. Esse foi o maior problema da história do judaísmo. Por isso é que Jesus, hoje, o que ele nos pede é que nós estejamos atentos. Atentos a quê? Aos sinais. Estejamos atentos aos sinais. Os magos do Oriente estavam mais atentos aos sinais que os próprios líderes religiosos da altura. Como é que é possível? Parece um contrassenso. E nós hoje, irmãos, podemos estar a viver a mesma história. Temos a Bíblia, temos o espírito de profecia, temos bons sermões, mas continuamos distantes dos sinais que Jesus nos aponta. Estamos distantes, irmãos. E por isso é que nós precisamos de voltar ao princípio, voltar às origens, para podermos nos sintonizar com a Bíblia. Temos que deixar muito as nossas opiniões próprias. O que é que a Bíblia diz sobre este assunto? O que é que o espírito de profecia complementa? É o que nos falta, porque conhecimento nós temos. Os líderes religiosos do tempo de Jesus tinham muito conhecimento, mas ficaram perdidos. Por isso é que a Bíblia em João diz que veio para os que eram seus, e os seus o quê? Não o receberam. Por quê? Não estavam preparados. É duro. Vamos então avançar para a lição de quarta-feira. Aceitação ou a rejeição de Cristo é que essa lição também está a nos trazer, porque há aqui uma divisão entre aqueles que são aceitos e aqueles que são rejeitados. Não são rejeitados porque Jesus não os quer. A nossa própria conduta, as nossas próprias escolhas é que faz com que nós sejamos rejeitados. Por isso é que quando Jesus voltar, só teremos dois grupos: os salvos e os perdidos. Não haverá mais outro. Este, se não fosse o pastor, seria salvo. Esse, se não fosse a bebida, seria salvo. Não, só os salvos e os perdidos. Aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que desprezaram a vontade e os mandamentos do Senhor. Joana, é contigo. Olha, eu quando olhei para essa lição de quarta-feira, eu olhei muito para a nossa realidade nos dias de hoje. Isso não é nada confidencial, mas ultimamente eu tenho conversado muito com uma colega e ela faz parte de uma igreja chamada, acho que é Umbanda, que tem e ela já foi cristã, ela já foi evangélica. E eu voltamos a falar da Bíblia, eu comecei a falar com a Bíblia, passei a falar com ela da Bíblia. E ela começou a despertar para aquilo que ela já acreditava um dia. Eu lhe perguntei, por que você deixou de ser cristã? Ela disse, curiosidade, entrei nesta igreja e gostei, e fiquei. E algo que me entristeceu é o fato de não é que as pessoas não conheçam, é que as pessoas querem seguir a mania do seu coração. Crer e não crer, nós temos o livre arbítrio, mas também devemos estar preparados para as consequências das nossas escolhas. Exatamente. As pessoas só querem escolher e não sabem que mais tarde as consequências dessas escolhas estarão à porta. Isso é que a Bíblia diz. Muitos dirão, Senhor, eu te adorava
eu louvava, eu orava, eu ajudava os pobres. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Como é que você se relaciona com Cristo? E faz acreditar realmente que Cristo é o Messias. Que tipo de relacionamento você tem com Cristo? É aquilo que o irmão Durão disse. Aquelas pessoas que se afastam e preferem desacreditar da pessoa de Deus, não é porque Deus é que quer os afastar, eles é que não estão interessados em seguir a verdade, porque acham que a verdade de Deus é dura. As pessoas que estão no pecado não gostam de ser repreendidas, porque qualquer repreensão para eles é motivo de se ausentarem daquele lugar. Enquanto que não, deveriam olhar para a repreensão como manifestação de misericórdia, porque é isso que Jesus faz. Todas as vezes que um cristão é repreendido por alguma coisa errada ou por algum caminho, não deve olhar para isso como um julgamento, mas como uma forma de resgate. E isso não é só a pessoa de Jesus que fez. Nós, hoje, como verdadeiros seguidores de Cristo, temos essa missão de levar a verdade de Deus para que outras pessoas também acreditam que Jesus Cristo é o Messias. É verdade. E, Joana, antes de fazeres o resumo da lição de quinta-feira e a conclusão também, que vamos fazer daqui a pouco, eu ia só dizer aquilo que tu disseste é certo, porque até Jesus voltar, nós teremos esses dois grupos amplamente divididos, quer na igreja, quer na sociedade. Aqueles que são honestos e aqueles que são desonestos. Aqueles que aceitam Cristo e aqueles que rejeitam Cristo. Os que aceitam não serão condenados. Os que o rejeitam serão condenados. Aqueles que aceitam vivem na luz e os que não aceitam vivem em trevas. Aqueles que o aceitam, as suas obras vão condizer com o Cristo que eles acreditam, que eles confiam. Os que não aceitam, as suas obras serão repreendidas. Então, irmãos, há uma divisão clara entre nós. E à medida que o tempo for passando, essa divisão vai ser cada vez maior. À medida que nos aproximarmos do tempo do fim, nós vamos notar que realmente existem dois grupos, duas classes dentro da igreja e na sociedade. E oxalá que nós façamos parte daqueles que são aceites por Cristo, não pela nossa própria força, mas porque aceitamos vestir as vestes de Cristo e mergulhamos a nossa vida, as nossas vestes, no sangue do Cordeiro, que é o único que tem poder para nos transformar, para nos lavar e nos purificar do nosso pecado. É a única maneira que nós temos, porque só assim vamos nos tornar filhos e filhas da luz. E não andaremos mais em trevas, irmãos. Não teremos mais pensamentos maus. Teremos pensamentos de paz, pensamentos de bondade. O problema do meu irmão será um problema meu para resolver. É assim que Jesus quer que nós vivamos. O exemplo que a igreja primitiva viveu no passado vai se refletir na igreja da manhã. Hoje talvez nós ainda não sintamos esse amor, essa alegria, esse comprometimento que nós precisamos ter no cristianismo. Mas um dia, muito em breve, isso vai ser sentido nas nossas igrejas, nas nossas casas, nos locais onde nós trabalhamos, porque Jesus estará às portas. Joana, para concluir. Sim. A lição de quinta-feira, eu vou focar no tema mais importante, que é a glória que João fala, mas sendo a glória na morte de Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo, que é, para muitos, Jesus Cristo morreu de uma forma desonrada, e realmente é. A morte de cruz é uma morte muito cruel e uma morte desonrada. Mas olhamos para aquilo que é o nosso lado espiritual e as nossas crenças em Deus.
nós sabemos que a morte de cruz de Jesus Cristo foi uma morte prazerosa. Jesus Cristo teve prazer na morte. Por quê? Porque desde o início do seu ministério até o dia que ele foi levado ao matadouro, ele sabia que era necessário morrer para vivermos. E isso é a maior glória de Jesus Cristo, porque ele sabia que ele precisava encerrar um capítulo da nossa vida para realmente abrir o mais importante, rasgar os véus, tirar todas as limitações que existiam entre nós e entre Deus. É verdade. Então nós podemos confirmar aqui que, na verdade, não foi uma vergonha para Cristo, toda aquela tortura, todo aquele desprezo, toda aquela humilhação, era para glorificar o nome dele. E foi exatamente assim que aconteceu. Jesus Cristo foi glorificado enquanto morria na cruz. Amém. E nós, para resumir esse pensamento, diríamos que na cruz, Jesus foi glorificado pelo Pai. Amém. E o Pai foi glorificado por Jesus. Amém. E toda a divindade participou no supremo sacrifício feito pelo ser humano. Por isso é que nós precisamos de dar valor à cruz. Nós precisamos de entender o significado e o sacrifício que Jesus fez por nós, irmãos. Não podemos continuar a viver dessa forma. Não podemos continuar a ser esses cristãos que nós somos hoje. Precisamos de transformação. Precisamos de mudança. Nós precisamos de ser homens e mulheres diferentes. Homens e mulheres que têm a luz de Cristo no seu coração, nas suas palavras, no seu olhar, no seu caminhar e na sua vida. Amém. Porque só assim nós estaremos a transformar o mundo onde nós vivemos. Joana, palavras finais então para concluirmos a lição. A minha recomendação e a minha oração para nós desta lição é que ao conhecermos Jesus, o Filho, o Verbo, o encarnado, ao termos intimidade com Ele, possamos realmente ser transformados e mudados. Amém. Essa é a minha oração para nós nesta lição. Amém. Que Deus nos ajude. São para nós palavras de conforto e encorajamento, porque estamos todos nesse processo. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha, sinceramente, o pensamento focado em cada um de nós e que nos possamos comprometer com esse Jesus, porque Ele está à nossa espera na eternidade. Amém. Isso seja para nós uma realidade, hoje e para todo sempre. É a nossa oração. Amém. Amém.